Essa letra nos faz lembrar de Elias, que clamou ao Senhor para que parasse de chover, e assim aconteceu, parou de chover. E depois ele clamou ao Senhor, depois de 3 anos, ele voltou a clamar ao Senhor, e aí ele viu uma pequena nuvem, e nessa pequena nuvem ele já creu que haveria chuva, mas conforme a palavra que ele havia falado. E nesse momento que ele declarou a palavra, ele não desistiu de orar também, não desistiu de interceder. Ele viu, ele orou, ele clamou ao Senhor por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez foi aonde ele viu essa pequena nuvem. E aí ele disse: vai chover, corre que vai chover. E esse mesmo poder, e a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, que fala que esse mesmo poder está sobre as nossas vidas, que nós não somos diferentes de Elias, nós não somos diferentes, nós podemos exercer a mesma fé, e uma autoridade superior. Por quê? Porque Elias, ele tinha o Espírito descia sobre ele. Eu e você não, fala isso para o seu irmão, eu e você não. Ele mora aí dentro, o Espírito habita aí dentro, o Espírito habita constantemente dentro de nós, ele está em nós, e obras maiores nós podemos fazer. Obras maiores, só é necessário que eu e você creia. Fala para o seu irmão, tenha fé, meu irmão, tenha fé, em nome do Senhor Jesus, tenha fé. Você não é carnal, você é espiritual. Fala para o seu irmão, você é espiritual. Fala para o seu irmão, você não pertence a essa terra. Essa terra não é para você não, meu irmão. A nossa herança é no céu. A nossa herança é no céu, meu irmão. Nós nos desesperamos, nos angustiamos, porque ficamos presos nessa matéria. Mas nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. E nada e ninguém pode abalar a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. É isso que nós vamos ver. Porque a igreja sabe que a minha família está passando por um processo muito difícil, com o meu sogro internado, e eu tenho lido essa palavra para ele, e é a palavra que tem trazido consolo. Pode ser que a gente tenha uma notícia de uma hora para outra, né? Que ele parou de respirar nessa terra. Nós, como família, e às vezes preso nessa matéria, nos angustiamos e choramos. Mas se nós acreditarmos nessa palavra, nós faríamos o contrário, nós nos alegraríamos. Porque é muito melhor estar na glória do que estar nessa vida. Enraizado nessa vida, enraizado nessa terra, apegado à matéria, apegado às coisas dessa vida. Mas pastor, parece tão frio isso. Você vai ver o que está escrito aqui na palavra e você vai entender o que eu estou te falando, meu irmão. Você não pertence a essa terra. Nós estamos aqui passando por um curto período. Por um curto período. A palavra do Senhor diz o que? Ela garante o que? Que Ele virá. O Messias virá. Ele voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar a sua noiva, a preparada e adornada. Nós precisamos estar prontos para esse movimento em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
confiantes no Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, porque a tragada, diz a palavra de Deus, a Escritura também diz, tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. O Senhor Jesus, quando Ele morreu, Ele desceu lá no mais profundo do abismo, e falou para Satanás: me dá, essa chave não te pertence, essa chave é minha, Ele tomou a chave e abriu as portas daqueles que estavam presos, abriu as portas, meu irmão. Então a morte não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida, não, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vocês fiquem aqui, tá? Não desce hoje não, desce não, porque hoje tem algo especial para as nossas vidas, tem algo especial para as nossas vidas nessa manhã. Você saiu da sua casa com um propósito, amém? Se não colocou um propósito no seu coração, coloque aí em nome do Senhor Jesus, coloque no seu coração respostas da parte do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. É aqui, é a palavra de Deus que traz resposta para nós continuarmos caminhando em fé, em nome de Jesus. Diz lá no livro de Isaías 40, essa palavra eu li para o meu sogro, Isaías 40, começa por aí. Consolem, pode continuar com o somzinho de fundo, consolem. Se os back vocals querem descer, fica à vontade, já vai ficar por aí, amém. Back vocals, glória. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. 400 anos atrás, antes, e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados, cheios de buraco, se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Verso 5. A glória do Senhor será revelada, e os justos todos haverão, e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda uma... Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, e deixa o Espírito Santo, não é o pastor Daniel, é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus mover e falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, ou seja, toda a glória da humanidade, e toda a sua glória, como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa, o povo ou nós, não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, o que são boas novas, meu irmão? Se os irmãos quiserem se assentar, fiquem à vontade. Você que traz boas novas a Sião, suba num monte, num alto monte,
Você que traz boas notícias a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, ou a todas as cidades, ou a todos os povos: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor. Ele vem com poder, com seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega onde? No colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha a grandeza do nosso Deus. Olha a grandeza do seu Deus, meu irmão. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para o Senhor, as nações são como essa gota que sobra do balde. Para Ele, são como o pó que resta na balança. Para Ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Essa é a glória do nosso Deus. Olha o tamanho, presta atenção, irmãos. Olha o tamanho da glória do nosso Deus. Olha o tamanho da glória do Senhor. E muitas vezes nós queremos colocar o Senhor numa caixinha. Muitas vezes, muitas pessoas, pela ignorância e falta de conhecimento da palavra de Deus, faz o que exatamente está escrito aqui. Funde um ídolo, funde um pedaço de pau, escolhe uma madeira para adorar a Deus. E olha o tamanho do Senhor. Com quem nós podemos comparar o Senhor? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo.
Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Pergunta o Senhor. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Traz para nós isso. Aqui está falando de Jacó. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó povo de Deus? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aonde está a sua esperança, ó povo de Deus? Aonde está a sua esperança, igreja? Aonde está a sua confiança? Olha o tamanho do Senhor, olha o tamanho do nosso Deus. Nós não conseguimos comparar a sua grandeza a nada nessa terra, porque tudo é obra das suas mãos. Tudo é obra das suas mãos. Tudo Ele criou, tudo Ele formou. E por que Ele criou tudo isso? Por que Ele formou tudo isso? Para eu e você. Nisso que nós estamos vendo, para eu e você desfrutarmos por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo. Ele tem cuidado de nós. Mas não é o que Ele tem preparado para nós para uma eternidade. Não é ainda o que Ele tem preparado para mim, para você, para uma eternidade, meu irmão. O que Ele tem preparado para mim, para você, vai muito mais além do que aquilo que a gente imagina, pensa ou espera. Grandes são as obras do Senhor, grandes são os pensamentos do Senhor. Vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Aleluia. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Eu pelo menos, quando eu leio o livro de Isaías 40, eu me sinto mais pequeno, comparando porque imagina o Senhor, Ele compara as ilhas ali como o pó de um grão de areia. Imagina a grandeza, o tamanho desse Deus. E nós nos sentimos tão pequenos, mas esse Deus nos ama com um amor tão grande, tão grande.
Abriu aí? Esse é o anseio da nossa alma, meu irmão. O que eu vou ler aqui, esse é o anseio da nossa alma, é isso que nós ansiamos, é isso que nós esperamos. Por isso as angústias, por isso as tribulações, por isso as coisas dessa vida não pode deixar você para baixo, não pode te entristecer em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã o Senhor Ele vem com essa palavra de consolo para as nossas vidas, amém? Consolo em nome do Senhor Jesus. Sabemos, 2 Coríntios 5, presta atenção. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Você entendeu o que você leu aí? Você entendeu? Está muito claro para nós? Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Para quem tem casa aqui, se gloria na sua casa, né? O Senhor tem uma casa muito melhor que essa. Ainda que a sua casa seja a melhor dessa terra, o Senhor Ele tem uma casa muito melhor. E para quem não tem casa, não fique triste não, porque o Senhor Ele tem uma casa eterna para você, que vai durar por toda a vida. Enquanto isso, enquanto estamos nessa casa terrena, enquanto isso, gememos desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Por quê? Estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal, ou seja, esse corpo, aquilo que é mortal, seja absorvido pela vida, vida Zoe, vida de Deus. É essa vida que nós precisamos ansiar e desejar. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como o quê? Garantia do que está por vir. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está em nós, ele sim testifica das coisas que estão por vir. Ele é a nossa garantia. Todo mundo sabe o que é uma garantia? Todo mundo sabe o que é uma garantia? Quando você vai fazer um empréstimo, o banco ele quer algo como garantia, não é assim? Alguns dão uma casa como garantia, ou para fazer algum outro negócio, carro como garantia, enfim, penhora alguma coisa, tem uma garantia, a garantia é essa. A nossa garantia que o Senhor deixou aqui nessa terra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, presta atenção, enquanto estamos no corpo, nesse corpo aqui, estamos
longe do Senhor. Enquanto estamos nesse corpo, estamos longe do Senhor. Verso 7, presta atenção. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor, enquanto estamos pensando nesse corpo, matéria. Mas aí no verso 7 diz o quê? Nós vivemos por fé e não por vista, não por aquilo que eu estou enxergando, não por aquilo que, sabe, que as situações estão me mostrando com os meus olhos naturais, olhos carnais. Por isso eu falei, você não é carne, você é espírito. Por isso eu disse, você é espírito. Aonde que eu estou? Que verso que é? Verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos. Quem é espiritual se encaixa nisso aqui. Você vai sair daqui querendo morrer. Você vai sair daqui querendo morrer e querendo estar longe desse corpo. Verdade, meu irmão. Quem é espiritual, entenda. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, desse corpo que me machuca, desse corpo que me angustia, desse corpo que me leva à luta. Preferimos estar ausentes do corpo e habitar aonde? E habitar com o Senhor. Pergunta para o seu irmão, você quer morrer hoje? Não dá vontade? Ouvindo essa palavra, não dá vontade de estar com o Senhor, meu irmão? Não dá vontade? Esse é o anseio da nossa alma. Por isso o Senhor, Ele tem pressa que eu e você fale do nome dEle. Porque essa verdade que você está ouvindo aqui nessa manhã, muitas pessoas lá fora estão na ignorância, não ouviram e precisam ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, nós estamos nesse corpo aqui, ainda que por um pouco de tempo, para quê? Para falar do Senhor, para falar desse amor, para evangelizar. Porque eu lembrei agora de Paulo, que ele fala assim, escuta, eu estou aqui por causa de vocês, mas o meu desejo é estar com o meu Pai, o meu tempo já deu aqui. Eu quero estar com o Senhor. Eu estou aqui por vocês. Oh, Jesus. Aleluia. Como é bom estar com o Senhor. Como é bom entender os seus propósitos. Então temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes desse corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos compareceremos perante esse tribunal. Por isso eu falei agora há pouco, por isso enquanto estamos no corpo, temos a vontade, temos o desejo de falar desse Messias, desse Senhor, desse Jesus. E é para isso que o nosso corpo de hoje para frente vai prestar, para falar do Senhor, para evangelizar, para que outros conheçam, para que outros que estão vivendo no engano, venham receber essa verdade do Senhor. A verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que tira da prisão. Mas quando eu falo que liberta, a verdade que liberta não é liberta para viver o tempo aqui nessa terra, aqui nessa vida.
Porque tem pessoas que confundem, né? Que o Senhor, Ele vai prosperar. O Senhor, Ele prospera, sim, meu irmão. Mas eu não estou nem aí por aquilo que o Senhor prospera aqui nessa vida. Nós não temos que nos importar com aquilo que está sendo acrescentado. Muitas vezes você pode falar assim, mas você fala assim porque você é próspero. Sou sim. Mas se eu estivesse embaixo do viaduto, eu estaria assim, glorificando o nome do Senhor. Da mesma forma que eu estou glorificando. Porque assim como Paulo falou, eu sei estar na riqueza e sei estar na pobreza, assim é o nosso pensamento também. Porque um dia também eu estive lá embaixo. Se hoje nós estamos desfrutando de algo, é porque foi presente do Senhor para as nossas vidas. Não foi merecimento meu. E se você está desfrutando de algo nessa vida aqui também, não foi merecimento seu. Não, é o Senhor quem cuidou de você. Então aquilo que nós desfrutamos nessa vida, nós desfrutamos também com o propósito de alcançar outras vidas. Aquilo que o Senhor prepara para você, você sempre tem que pensar como algo evangelístico, algo para alcançar vidas, em nome do Senhor Jesus. E vai comigo lá para o livro de João, João 14. Meu Deus. A própria palavra de Deus fala com você. João 14. Para confirmar, nós vimos a grandeza do Senhor, vimos que esse corpo aqui presta para quê? Para levar o evangelho, isso que nós vimos, e agora nós vamos para o 14, que vai confirmar que a nossa morada, ela é eterna, não é nessa vida. Tudo isso aqui eu li para o meu sogro, viu? Amém? Ele está convicto que a morada dele é lá, com o Senhor. Amém? E assim, lembra quando ele falava, eu não tenho medo da morte. Ele testemunhou aqui várias vezes, né? E está passando por esse processo muito difícil. Então estejam em oração aí, por toda a família. Amém, amados? No livro de João 14, diz assim: não se turbe o coração de vocês. Jesus falando aqui, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí o verso 2 diz o quê? Leia aí com a sua voz, todos. Jesus é mentiroso? O que ele está falando aqui? Lembra que nós lemos lá atrás, né? No verso 7 que a gente leu de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lembra que nós lemos que nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então, diante disso, leia de novo aí: na casa de meu pai, toda a igreja. Vou preparar-lhes o quê? Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé. Tomé é aquele que a gente tem, né? Que a gente brinca às vezes, né? Poxa, parece Tomé, né? Tem essa piada aí, piada de crente aí. Parece Tomé, e o pessoal fica, como assim Tomé, né? Precisa ver para crer, né? Precisa colocar para
para colocar a mão, colocar o dedo nas feridas. Tomé, ele precisou fazer isso para poder crer que o Senhor tinha ressuscitado. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: a comunhão e a adoração é o caminho, a verdade e a vida. A Assembleia de Deus é o caminho, a verdade e a vida. A congregação cristã é o caminho, a verdade e a... É isso que está escrito aí? Está escrito o quê? Eu, Jesus, eu. Não está escrito nome de igreja nenhuma aqui. Está escrito eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são palavras do Mestre, essas são palavras do próprio Jesus. E nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós pegamos. Não. Nós vivemos por fé e não por vista. Fala para o seu irmão, você vive por fé. Fala para ele em 2 Coríntios 5, o verso 7, está escrito que nós vivemos e não pelo que vemos, e não por vista. O que é que está escrito em 2 Coríntios 7? 5, 7? E não vivemos por fé e não por vista. Gravou, né? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Está vendo? Aqui mostra a pequenez do homem. Porque lá eles estavam andando com o próprio Mestre, andando com o Senhor dos milagres, paralítico andando, cego enxergando, morto ressuscitando. Eles estavam vendo, eles estavam enxergando ali os milagres e vendo o próprio Messias fazendo, e mesmo assim tinham dúvida. Por isso o Senhor fala assim: bem-aventurado são vocês, somos nós que não vemos, mas cremos. Por isso ele diz: mais bem-aventurados somos nós. Então Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Verso 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Por isso o nome de Jesus tem tanto poder. Quando nós cremos, quando nós confiamos e quando nós declaramos com autoridade em o nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém, amados? Somente até aí. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você entendeu aonde é a sua morada? Depois você continua lendo esse livro de João na sua casa. Da onde eu parei, continua lendo, porque ele vai falar da garantia que é o Espírito Santo de Deus, que o Pai enviaria para que não ficássemos sozinhos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Quer orar, Simone? Pastora Simone, quer orar? Quer orar? Se não quiser, não, tudo bem. Não quer? Tá bom. Brincadeira aqui. Ô, loira linda, né? Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, vamos orar, né? Eu só quero compartilhar para a igreja que minha filha está lá no hospital com meu pai. E ela disse assim, bom dia, estou repassando a notícia, tá, irmãos? Bom dia, desde ontem que ele não consegue sequer pensar em comida. Muito enjoo e colocando para fora o pouco que tem na barriga. Muito mal-estar, mas já medicado. Então, essa é a situação que a gente tem no hospital, né? Mas nós sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está com muito incômodo na barriga, muita água na barriga, deu ascite, né? E que é a água na barriga, um pouco de água no pulmão, muito enjoo, não consegue comer nada, mesmo não sendo medicado no sentido de drogas, no sentido para dormir, mas ele não fica muito tempo acordado, não tem mais força para conversar. A situação está muito delicada. Então, vamos continuar em oração, amém? Em nome de Jesus. A minha filha passou lá essa noite, porque minha mãe estava passando a noite passada, aí nós deixamos ela descansando um pouco, hoje ela falou que ela ia um pouquinho mais tarde para lá. E essa noite que vem agora, meu filho vai passar, nós estamos aproveitando, colocando cada um pouquinho com ele, para estar passando com ele, né? Mas ele está quieto, mas vamos continuar orando, porque ele está reflexivo, meu pai está muito lúcido, muito, muito lúcido. Então ele está vivendo cada processo. Mas o Senhor está no controle, porque o Senhor Jeremias, que está do lado dele, é um senhor que inclusive pediu até o meu atendimento psicológico, para vocês terem uma ideia. Glória. Aí eu fui conversar com ele, aí a filha dele também, nos bastidores, comecei a conversar com ela, está angustiada com família, com o esposo, queria fazer curso de casais, aí o negócio puxa o outro, queria saber onde era a igreja, não sabia o que era evangélico. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu acredito que alguns irmãos aqui já perderam, todos perderam algum ente querido. E vocês sabem disso. Nós só entendemos o que Salomão diz, que tudo é vaidade. Só quem passou, quem passa pelo processo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. E digo isso para mim também, porque eu estou dizendo isso para mim. É natural a angústia, o desespero, porque nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Então, dentro de nós há um anseio pela vida. Nós não desejamos morte, porque Deus não nos colocou a morte dentro da gente. É forte isso, né? Por isso que nós lutamos contra a morte. Porque é natural de todo ser humano, porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para uma eternidade. A morte veio por conta do pecado. Então, na verdade, quando nós morremos, é o momento em que nós deixamos de ser pecadores e passamos para a eternidade com o Senhor para não sofrer mais, né? Para viver aquilo que o Senhor tem verdadeiramente. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Senhor, porque a angústia, o desespero nos faz, Senhor amado, a dizer para Ti que nós realmente estamos em sintonia contigo, porque nós não queremos morrer. E na verdade, Senhor amado, a morte para Ti, Senhor amado, ela é vida. E a morte para Ti, Senhor amado, não é o fim, mas é o começo de todas as coisas. A nossa mente humana, a nossa alma, muitas vezes não compreende isso, porque nós temos influência do pecado, Senhor, mas só que nós temos um anseio também pela vida eterna.
Em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar essa igreja nas tuas mãos. Eu não sei o que cada um está passando, o processo da sua vida. Eu não sei qual é a individualidade, eu não sei qual é o mover de cada um aqui, a história de cada um, as perdas que cada um teve na vida. Eu não sei, Senhor amado, mas nessa manhã é um momento de reflexão de vida eterna. Senhor amado, a tua palavra diz que a fé, ela não é sentimento, ela é certeza, ela é convicção daquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Simples assim, Senhor, não é sentimento. Pai, nós, Senhor amado, cremos que o Senhor é Deus e ponto. Cremos que o Senhor nos deu a vida eterna e ponto. Somos testificados pelo Espírito Santo de que o Senhor nos dá uma vida eterna através da morte do Senhor Jesus Cristo. Pai, a mesa está posta aqui, Senhor amado, nos mostrando, Senhor, que independente de qualquer situação, o Senhor já venceu por nós. Sabe, Senhor, em Ti somos mais do que vencedores, mas não vencedores só nesse mundo terreno, Senhor. Não significa que a morte é o fim e que tudo está acabado, ou que há, Senhor amado, sim, muitas vezes, ou a angústia, Senhor, vem, mas que não há decepção. Porque há um começo de todas as coisas, há uma verdade que está segura em Ti. Está segura em Ti. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é suficientemente Deus para suportar as nossas fraquezas, para suportar as nossas falas, para suportar os nossos pensamentos, para nos deixar muitas vezes mudos, Senhor, diante do sofrimento. Sabe, Senhor, o Senhor nos deixa mudo, sem palavras diante do sofrimento. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, como igreja, Senhor amado, nós queremos orar mesmo, Senhor, uns pelos outros, nos fortalecer neste mundo, porque este mundo é mau, e sabemos que o Senhor tem sim coisas boas e sempre boas para nós. Pai, cada um aqui, eu não sei como está o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei, Senhor amado, como que estão os pensamentos dos meus irmãos, mas que nesta manhã seja uma manhã de reconciliação, que nesta manhã seja uma manhã, Senhor amado, da entrega de si mesmo para Ti, para o Senhor conduzir, para o Senhor completar a boa obra. Senhor, como eu já orei por algumas vidas aqui, Senhor, vem trabalhando em nós de dentro para fora. Vem trabalhando em nós de dentro para fora. Aperfeiçoando em nós o bom caráter de Cristo. Aperfeiçoando em nós o bom caráter de Cristo. Como diz a Tua palavra, tudo passa, mas a Tua palavra, ela permanece para sempre. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos fixar os nossos olhos naquilo que a gente vê. Nós não devemos fixar os nossos olhos naquilo que a gente vê, mas nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que a gente não vê. Pai, nós perdemos tanto tempo em coisas que não levam à vida. Perdemos tantas coisas que nos tiram a lucidez da vida eterna. Senhor, nos dá sabedoria para, Senhor amado, construir, Senhor, coisas novas na nossa vida, mas coisas que são para a vida eterna. Nos dá sabedoria, Senhor, para nos colocar à sua disposição, porque quando estamos fluindo em Ti, estamos vivos, porque o Teu Espírito se move em nós. Guarda os jovens desta igreja, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor amado, aqueles que ainda estão sendo levados por coisas dessa vida, mesmo em nós, em alguns momentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos, Pai eterno, aproveitar os momentos para absorver coisas da vida, coisas boas, refletindo na Sua palavra, refletindo numa boa conversa, refletindo num bom programa, sabedoria para fazer escolhas. Guarda, Senhor, os meus irmãos da ansiedade, guarda os meus irmãos, Senhor amado, da depressão que causa a morte espiritual. Mas, Senhor amado, sabemos que todos nós em alguns momentos da vida estamos em momentos depressivos, mas não com a depressão no sentido de doença, porque estamos olhando e refletindo nas coisas da vida, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço pelas oportunidades que o Senhor nos dá para passar coisas na vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te agradeço pelo corpo, eu Te agradeço pela comunhão, eu Te agradeço pelo apoio entre nós como irmãos. Eu Te agradeço pelo sustento, eu Te agradeço pelo chorar junto, eu Te agradeço pelo rir
ir junto. Eu te agradeço, Senhor amado, porque a breve e momentânea luta não pode ser comparada com aquilo que será revelado a nós. Espírito Santo, o Senhor está vivo e o Senhor está em nós. Doce Espírito Santo, que está conosco até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos desamparados, nós não estamos desconsolados, mas nós estamos sustentados por Ti, Senhor. Cada um na sua medida. O Senhor não dá prova maior do que a gente pode suportar. Junto com a prova o Senhor dá o escape. Pai, eu te louvo, Senhor amado, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Pai, eu te peço nesta manhã, um a um, neste momento agora, visita, um a um. O Senhor não é um Deus de atacado, o Senhor é um Deus que se preocupa, o Senhor dá conta de cuidar um por vez. O Senhor olha, o Senhor sonda as intenções dos corações, um por vez. O Senhor conhece a estrutura dos meus irmãos, o Senhor conhece aqueles que estão prontos a desanimar, o Senhor conhece aqueles que estão prontos, Pai eterno, a se render. O Senhor conhece, Senhor, aqueles que ouvem e consideram a Tua palavra. O Senhor conhece aqueles que ainda estão cegos. O Senhor conhece, Senhor, aqueles que ainda Satanás está cegando a mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz o entendimento da Tua palavra, nos dá entendimento no Espírito, compreensão, discernimento do alto, sabedoria para conduzir todas as coisas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz a sensibilidade, o entendimento do poder do Teu nome, do poder para que nós possamos declarar. Destrava os meus irmãos, para que eles possam abrir a boca, para falar do Teu amor aonde eles estiverem, para falar do Teu amor para si mesmos, para deixarem ser ministrados pelo Teu Espírito. Guarda, Senhor, esses jovens nas faculdades. Eu falo isso pela minha filha, eu falo isso por outros jovens que eu também conheço, por aqueles que estão na escola, no ensino médio, com os amigos, perdidos nos conflitos da adolescência, da idade adulta. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor amado, à liderança dos jovens desta igreja, dá ousadia e derrama unção nova, unção nova para eles, para nós com os casais, para os pastores, para os obreiros, para os membros. Obrigada por um novo tempo, Senhor. Obrigada por um novo tempo. Aquele que está fraco traz de volta. Que nós sejamos um corpo caminhando junto, um corpo com a mesma visão, um corpo, Senhor amado, sem disputa, um corpo, Senhor amado, refletindo o Teu amor na terra, fazendo a diferença. Aqueles que estão, Senhor amado, se aproximando e se fortalecendo. Guarda esses que estão com dificuldades com drogas, esses que estão com dificuldades, Pai eterno, na família, esses que estão com dificuldades, Senhor amado, na bebida. Em nome de Jesus, Pai eterno, vai tirando toda essa sede de coisas, Pai eterno, ou, Senhor amado, da questão do vício. Tem misericórdia, Senhor, liberta por amor do Seu nome, Senhor, que nós possamos sermos, Senhor amado, leves em Ti, e entendendo que o Senhor é um Deus que não traz peso. Senhor amado, o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave. A base do Teu reino é o amor, a base do Teu reino é o amor. Senhor, nós achamos muitas vezes que os Teus olhos estão como fogo só nos queimando, mas os Teus braços estão nos abraçando. Ah, Senhor amado, o Senhor não está com a mão escondida, encolhida, para que não nos possa alcançar. Trabalha naquele que tem sentimento de rejeição, trabalha naquele que tem carência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, se move dentro dos corações, se move dentro dos corações, tira todo o desespero dos pais que está aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, os filhos da Débora, em nome de Jesus, alcança, Senhor amado, aqueles jovens, alcança, Senhor amado, cada família aqui representada, alcança, Senhor, traz a Tua paz no nosso coração. Entregamos nas Tuas mãos a nossa família, entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado, tudo que é nosso. Não podemos caminhar sem o Senhor na Tua presença. Nos guia, Senhor, a águas tranquilas mesmo. Senhor, eu creio e eu declaro mesmo que essa palavra lida hoje, descanso para os cansados, consolo para os aflitos. Essa palavra, Senhor amado, eu declaro que ela seja mesmo, Senhor, envolvida dentro do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai,
Hoje é um dia novo. Amanhã será um outro dia. E depois outro dia. Tira toda a ansiedade para viver o amanhã que ainda não chegou. Que nós possamos viver o hoje, o agora, conscientes do hoje e do agora. Tira toda a preocupação do nosso coração. Supre as necessidades. Pai, de verdade não nos tem faltado o alimento, porque nós temos conseguido comer, e isso é muito mais do que suficiente, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos também para olhar aquele que está invisível, para olhar aquele que está nas ruas, para olhar aquele que está com frio, para olhar os idosos, Senhor amado, para fazer algo de bom para o outro, para semear ao outro, para se transmitir, Senhor amado, transmitir o teu amor para o outro. Em nome de Jesus, a mesa está posta. Sabe, Senhor, este pão que representa o seu corpo, que foi dilacerado por nós, Senhor amado, e este suco de uva que representa o seu sangue, que foi derramado para a purificação do nosso pecado. Nós acionamos as bênçãos pela fé. E nós cremos no seu sacrifício. Nós cremos que o Senhor morreu, mas a morte não te segurou. Mas o Senhor ressuscitou. Senhor amado, com poder e glória, com o corpo transformado. O Senhor é o primeiro com o corpo transformado. Senhor amado, eu te louvo, Pai, porque, Senhor amado, através da sua ressurreição, o Senhor nos trouxe vida. Então, quando nós estivermos participando dessa ceia, nós possamos acionar o mecanismo da fé, acreditando que nós estávamos ali com o Senhor pela fé naquele dia, sabendo que o Senhor venceu a morte, e que nós, Pai eterno, agora somos feitos filhos, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor amado, força para caminhar. Tira a nossa visão da terra, tira a nossa visão da terra. E Senhor amado, ajuda a nós olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que os meus irmãos possam crer, acreditar que há poder na oração, na união, quando todos oram juntos. Que eles possam acreditar, se unirem a nós na mesma fé, no mesmo propósito, na unidade do teu Espírito. Eu entrego, Senhor amado, este dia nas tuas mãos. Eu sei que o dia de hoje te pertence, o dia de amanhã te pertence. A nossa vida, a nossa história está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro a alegria do teu Espírito em nós. A alegria do teu Espírito em nós. A paz que excede todo o entendimento em nós. Em nós. Porque maior é o que está conosco, Senhor, do que aquele que está no mundo, Senhor. Em nome de Jesus.